Shalom. Saúde a congregação do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, com Hag Sameia Pessah, tradução: feliz festa da passagem da Páscoa, que será amanhã à noite. Amanhã à noite. E segunda-feira é Hag Sameia Primícias, feliz festa das primícias. Ou melhor, da festa dos pães ázimos, que inicia-se no pôr do sol de domingo, junto com a Pessa, e vai até a próxima segunda-feira da outra semana, a festa dos pães ázimos. São 7 dias de festas. O primeiro dia é uma cerimônia solene, é um Shabat, será segunda-feira. E a outra segunda-feira também é sessão solene do Criador. Também na terça-feira, quarta e quinta, é uma festa memorativa, que é a festa das primícias. São 3 dias de festas que o Eterno pede para a gente dar um abraço a uma pessoa, falar da sua palavra, dar uma comida, uma cesta básica, uma peça de roupa, algo de primícia sua para alguém necessitada, para uma pessoa que precisa, uma roupa, uma muda de roupa, um alimento, um prato de comida, uma fruta, uma oração, uma reza. Então, a primícia são 3 dias. Ela começa no pôr do sol de segunda, é terça, quarta e quinta-feira. 3 dias de festa. Hoje inicia-se o Shabat Luno Solar, tá? De hoje até o pôr do sol de amanhã. Então, amanhã à noite, das 15 horas à meia-noite é Páscoa. São 9 horas de festa. A Páscoa ela não a festa, passagem, ela não é 24 horas ou uma semana. Não. A Páscoa é um momento que os nossos avós saíram do Egito às pressas, à parte da tarde, e passamos a noite no deserto. Então, aquele período foi o período que a gente matou o cordeiro às 3 da tarde, passamos nos umbrais da porta, colocamos a nossa mezuzá e assamos ele no fogo. Ele não pode ser cozido, tem que ser assado na brasa, e a gente come até 11h59, tá? É um tratado do Eterno. Então, o nosso seder de Pessa é uma folha de boldo, água com sal, um ovo e um pedaço de cordeiro. Isso que é a ceia do Criador, que a gente faz todos os anos. E o osso não pode ser quebrado do cordeiro. É um cordeiro macho. Nós compramos, já está ao ponto de tempero, com folhas. E esse osso é reverenciado no meio da mesa da congregação. Amanhã à noite faremos o seder de Pessa aqui. E ele é feito com água e sal. É feito com folha de amargas, no caso boldo, né? Uma folhinha. A gente mergulha a folhinha de boldo no copo com sal e mastiga para lembrar da nossa tristeza, da pobreza, da humilhação, de tudo que fizeram de ruim contra você, casamentos frustrados, pessoas que te aborreceram, pessoas que te deram golpes, a religião maligna que a gente tinha entrado, que achava que estava servindo ao Criador, mas não estava. Então, quando a gente mastigar essa folha de boldo, a gente vai lembrar dessa tristeza, dessa coisa terrível, para a gente não voltar para trás.
Então, é a primeira parte da cerimônia de Pêssar. Depois, nós vamos comer o ovo de frango, de galinha, cozido. Tá? A gente vai comer ele para lembrar que a gente está aqui para renascer, para um novo momento de vida. Isso representa o ovo. E a água, nós não podemos usar vinho nem suco de uva no ceder de Pêssar. Por que, irmão Cláudio? Porque a uva contém fermentação, né? Não só o vinho, como o suco de uva. Então não poderá ter, na Páscoa não pode ter nada de fermento. Royal, pães, biscoito, cerveja, chopp, suco de uva ou vinho, não pode ter. Vai ser com água mesmo da natural, que vai substituir o vinho. Tá? E, propriamente dito, o cordeiro assadinho, né? Temperadinho, bonitinho, nós vamos provar dele para lembrar que a gente está aqui para um sacrifício genuíno, de fazer a vontade do Criador. Isso é o ceder de Pêssar, que faremos amanhã à noite, quando nós chegarmos aqui. Amanhã nós vamos fazer esse ritual. Na segunda-feira, nós vamos, pode-se cozinhar, tá? Fazer os bolos de pães ázimos, que é bolinho de trigo sem fermento. Então, esses 7 dias, o Eterno pede para a gente comer pelo menos um pedaço por dia, tá? Dos pães ázimos. Porque eu tenho feito todos os anos lá em casa, né? E é o meu ritual da manhã, às vezes à noite. Eu tomo com chá, com café, com leite, sem problema nenhum. Mas segunda-feira é o dia da gente começar a comer pães ázimos. E amanhã à noite, todos nós vamos receber pelo WhatsApp as 50 orações da contagem do nosso sangue, para o inimigo Amaleque não tragar a nossa vida aqui, né? Os inimigos espirituais. Então nós teremos a contagem do sangue, e todos os dias no anoitecer, quando você chegar do trabalho, que tomar o seu banhozinho, que refrescar para jantar, você vai fazer a contagem do seu sangue e apresentar ao Criador. São 50 orações até o dia de Pentecostes, tá? Eu tinha falado na Paraxá Pecudei, sábado passado, que a nossa Pêssar, a nossa Páscoa seria 22 de abril. Mas não é, tá bom? Eu não tinha feito o cálculo certo, não tinha estudado, não tinha perguntado aos anciões também, lá do interior de São Paulo, e a gente está no mês de Abib. E o que manda não é a colheita por si só, porque lá em Israel não brotou o trigo. Quando não se brota o trigo, existe um 13º mês, que é o mês de Adar 2, na qual eles estão contando lá. Mas nós temos a fé nas Escrituras. E em Gênesis, hoje é 14 de Abib. Nós acabamos de entrar agora, 14 de Abib, nesse exato momento, às 18h15, aqui em Macaé. E a Bíblia pede para a gente comemorar a Páscoa 15 de Abib ao anoitecer. Então a gente precisa ter essa compreensão, que das 15 horas de amanhã à meia-noite é a festa de Páscoa, nossa, pelo livro de Gênesis. E no outro dia é a festa dos pães ázimos, que é uma sessão solene. Nenhum trabalho servil fareis. E a partir de agora, nós vamos trabalhar com o livro de Levítico, que é o 3º livro da Torá. E a gente vai fazer o ritual como realmente ele é, a partir de semana que vem. Então, hoje é um portal, a gente vai estar tratando da Paraxá Vaikra, de Devarim, de Samuel, vamos tratar de Marcos 11, Marcos 12, né? Vamos tratar de Samuel
do 15 ao 34, mas a gente precisa agora entrar no quadro do mandamento do Eterno. Não podemos sair mais disso. Então a gente vai entrar nos Shabats do Criador, segundo o movimento lunar, e vamos fazer o Kabbalah de Shabbat normal. Ou seja, a oração que inicia o Shabbat, a gente vai vir aqui fazer. E no outro dia a gente vai fazer o Shabbat aqui normal, o dia todo aqui, de Shabbat. Porque aí você formaliza a sua fé, obedece o Criador e a gente entra na propriedade do Criador, tá bom? A gente vai ter que fazer isso porque passamos esses meses aqui trazendo um tempo, né? E agora é um momento, livro de Levítico, né? É um livro maravilhoso que fala de ordenanças e a gente vai tratar disso, fazendo a contagem do sangue, porque a gente deve entender que quem vive Bíblia, ele tem um tipo de energia, de dar, de receber, de sentir. Quem não vive a Bíblia não tem condições de captar o que está acontecendo ao redor dele ou dela, né? E isso é muito complicado para nós. Nós somos de Torá, nós somos crentes, né? Nossa alma é crente ao Criador. E a situação lá fora não é boa. A situação está muito conflitante. Os homens estão em guerra, de forma que não houve, né? Se der tempo, nós vamos falar um pouquinho de Coríntios 4:3, que fala exatamente sobre isso. E precisamos, gente, se unir. Até tinha falado alguma coisa no grupo. Precisamos nos unir porque a situação não está fácil, tá? Eu orei ao Eterno aqui, pedi ao Criador alguma proposta, e o Eterno deu uma proposta para a irmã Maria. Entendeu? Ele deu uma proposta para a irmã Maria, e terça-feira eu vou lá falar com a irmã Maria. A proposta boa para a irmã Maria se estabelecer na Torá como você quer, do jeito que você merece e quer. Porque você estando num local que ninguém mexe na sua santidade, você só tem a ganhar com o Eterno e com você mesmo, né? Você, irmã Joana, né? Então eu pedi ao Criador, o Eterno deu uma oportunidade, né? Tem uma oportunidade para a irmã Maria, se assim você desejar, quiser, para quando você for guardar o seu Shabat, ninguém vai acender fogo lá. Nessa casa que o Eterno está te oferecendo, você vai poder guardar os seus mandamentos, vir para a congregação no momento certo e não vai ter desobediência. Porque se você ficar num local que um faz, o outro não faz, prejudica o fio positivo que faz, né? O negativo não, mas o positivo. Então é uma proposta, é uma coisa simples, é uma casa, tá? Para você ficar com a irmã Joana e a hora que você quiser orar. Não pode ter fermento igual esse caso de amanhã, você vai estar lá, não vai ter. Ali é seu. Então, é o seu momento. Momento zen, momento de santidade. Eu estou aqui e ninguém vai tirar a minha santificação, né? Então, o Eterno dá oportunidades para a gente, né? Para a gente se santificar, tá bom? Mas, terça-feira, eu vou lá na casa da irmã e apresento a proposta. Se a irmã achar conveniente, para nos dias de Shabat, a irmã está ficando nessa casa para evitar de quebrar o mandamento do Criador. Porque aí você está livre de acusações
e de desobediência. Tá? A chave da casa está aqui, está aí, já está na mão. Agora vai depender da consciência da irmã e se você quiser. Né? A gente ora ao Eterno, o Eterno dá a fuga para a gente. Né? Dá um escape dali, daqui, para você sair fora do problema. E nós estamos na 24ª porção semanal da Torá. Essa porção o Eterno chamou, né? Chamou a gente para algo. Nós vamos tratar dessa porção, vamos tratar dessa forma da gente compreender o mecanismo de como a gente está com o Criador. A Parashá Vaikra, 24ª porção, uma Parashá magnífica, que é desse exercício aqui, Casa de Levi, né? Levítico, né? Que infelizmente o inimigo propagou nas nações que o livro de Levítico não serve mais, que pode se fazer de uma outra forma, que eu tenho um Deus, um advogado, que ele é maior do que a instrução de Levítico. E isso está trazendo um grande problema, né? Como a gente falou uns 3 meses atrás aqui, dos decretos de Hashem, que é sobre a água, né? Como está acontecendo agora, aqui em todo lugar, Petrópolis também, né? E muitas pessoas sendo atingidas pelos decretos. Esses decretos é o Eterno que provém. Tem famílias que perdem uma casa, um carro, outras perdem filhas, filhos. São decretos porque o povo não quer seguir o livro de Levítico. Essa que é a grande realidade. Mas nós aqui não. Nós aqui estamos buscando santificação, livramento e oportunidade de crescimento espiritual. O mundo está sendo separado, do joio do trigo, né? E a gente sabe que o livro de Levítico ele vai trabalhar nesses meses agora de abril, fortemente, abril, maio, né? Fortemente na consciência das nações. Ele já deu início, né? Com as águas. As águas ela é uma pessoa. A água ela é viva e ela era um ser vivo, proveniente do Eterno, que faz limpar você, pode matar você, que o Eterno te livre de todos nós disso. A água purifica, a água transforma, forma casa, desfaz cidade, ela tem um poder magnífico, a água. E foi através dela que o Eterno formou os mundos, né? A gente viu isso lá em Bereshit. Adonai Tsevaot formou os mundos através da água, inclusive o próprio planeta Terra, né? Como nós sabemos, está nas Escrituras. Muito bem. Saúdo a congregação com Shalom, saúdo a vocês com benevolência, saúdo ao Todo-Poderoso com a bondade. Adonai Tsevaot, receba a bondade de todos nós aqui. A casa é sua, esta beite é do Senhor. Receba o nosso amor, o nosso carinho, o nosso encontro. Vossa Majestade seja majestoso sempre, não só aqui na Beite, mas em todos os lugares. Ó Eterno dos Exércitos, fale conosco através da tua doce palavra, livra-nos de todos os males e traga a vida e vida com abundância para nós. Nos perdoe de alguma coisa que fizemos intencionalmente ou inconscientemente. E livra-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do homem sanguinário e da serpente. Que Vossa Majestade venha ao encontro de cada coração aqui esta noite e venha trazer a peça, venha trazer a festa dos pães ázimos, a festa das primícias e a contagem do sangue com exatidão. Que a gente não venha quebrar, Eterno, nenhum dia da contagem do sangue para apresentar a Ti. Nós precisamos do Seu amor para conosco. Livra-nos, Eterno, de todos os males e traga o renovo nessa casa. Muito bem. Antes de nós começarmos na porção
de Levítico, nós vamos para Devarim 25, 17 a 19. Deuteronômio 25, versículo 17 e versículo até o 19. A gente vai começar fazendo essa Tahara Hamishpahá no Davar. Né? Deuteronômio é um ditado do Eterno para o nosso querido Moshe. Né? Ele ditou o livro de Deuteronômio para Moshe. E o Eterno levou, irmã Maria, 30 dias ditando todo o livro de Deuteronômio para Moshe. Moshe não dormiu. Ele ficou 30 dias ouvindo esse ditado aqui até o capítulo 32, que o 33 e o 34 ele se elevou e Josué copiou o capítulo 33 e o capítulo 34. Então, até o 32, nosso querido Moshe, ele ouviu essa davá, esse ditado do Criador para ele. E a gente vai entender isso, tá? Sobre Vaikra. Vou tomar água e vocês vão procurando. Devarim 25, 17, 19. Maravilha, é muito bom. A gente estava orando, pedindo ao Criador, e o Criador dá refúgio, né? Ele traz refúgio para nós. Agradecemos ao Criador por essa oportunidade, que o Todo-Poderoso possa nos abençoar, né? Nesse feito. Muito bem, Tahara Hamishpahá, Amaleque será derrotado. Deuteronômio 25, 17, que diz assim: Zarroquereno, lembra-te do que te fez a Amaleque no caminho quando saiu do Egito. 18. Como saiu ao teu encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e fadigado, e não temeu ao Todo-Poderoso. Versículo 19. Quando o Eterno teu Criador te houver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Eterno teu Criador te dá por herança, para possuíres, pagarás a memória de Amaleque, debaixo do céu, não te esquecerás. Bom, aqui o Eterno pede para que a gente faça um zarro. Zarro em hebraico é lembrar. Zarro querendo é lembra-te. Lembrastes? Lembrastes do que Amaleque fez no caminho? Então, essa paraxá, gente, ela é magnífica. Paraxá Vaikra dá início a um zarro dos nossos inimigos. Um zarro das pessoas que nos fizeram tanto mal. Porque, irmão Valdo, o Todo-Poderoso, no início da nossa palavra aqui, pede para a gente lembrar dos inimigos e de todo o mal que eles nos fizeram. Por que o Eterno fez isso, irmã Eunice? Para que nós entendêssemos que lá naquele passado, lá naquela consciência, não tem salvação, não tem respeito, não tem hombridade, não tem saúde espiritual e física, e não haverá respeito mútuo, porque ele é uma pessoa que quer a nossa destruição. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Como saiu ao teu encontro no caminho, feriu na tua retaguarda todos os fracos que eu após ti.
E geralmente a pessoa que tem uma, uma forma traiçoeira de lidar contigo, ele ataca o momento retrátil seu, o momento de que você não tem amparo, aquele momento de fraqueza que você tem, ele entra nesse portal, né? O espírito de Amaleque. Assim são as nações também. Esse Amaleque que existe, ele existe também, irmã Maria, nos tempos atuais também. Não foi somente naquele tempo. Mas esse Rua, esse espírito de Amaleque, ele é concernente, ele é eficaz nos tempos atuais, né? Em todos os setores da sociedade, a gente encontra esse tipo de ser, né? Ele procura o seu ponto fraco para dominar você, para tentar prejudicar você. Todos nós passamos por ele, né? Ele já tentou nos pegar pela nossa retaguarda várias vezes. Muito bem. Quando o Eterno teu Criador te houver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Eterno te deu, por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque, debaixo dos chamais, não te esquecerás. Então, nós não podemos lembrar mais da relatividade que a gente tinha com aquele homem ruim, com aquela pessoa abusiva. Tá? O Eterno pede para a gente esquecer isso e não lembrar mais da relatividade má que eu tive lá quando eu estava no mundo, né? Com político, com samba, que eu tive no samba aqui em Macaé, eu tive com política aqui em Macaé. Então eles trabalham na sua retaguarda, querendo usurpar você e tirar o teu bem, querendo te prejudicar. Então o Eterno pede para que nós saiamos da consciência de Amaleque e não voltemos mais, nem vibrar isso, porque a vibração nossa, ela está no pensamento, tá? E a vibração emite um link, uma ligação com essa energia, com essa alma. Então o Eterno pede para a gente nem energizar isso sobre nós, que o Eterno nos livre disso. Eu não quero nem pensar nisso mais, eu só penso em torar e se santificar. Isso que é a nossa proposta aqui. Amém? Amém. Agora nós vamos para Samuel 1, 15. Samuel 1, 15. É uma Tahara Hamishpahá, tá? É uma purificação da nossa carne, da nossa alma, para a gente poder entrar na Paraxá. Samuel 15, Samuel 1, capítulo 15. Passuque Aleph 1 até o 35. Primeiro Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 35. Todos acharam? Quem diz Baruch Hashem? Baruch Hashem. Então, vamos lá. Disse Samuel a Esaú, a Esaú: enviou-me o Eterno a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Shema, ouve, pois agora a Davar do Criador, as palavras do Senhor. 2. Assim diz Adonai de Sabaoth, Eterno dos Exércitos: castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, ao subir ele do Egito. 3. Bo é vai. Vai, pois, agora, refere a Amaleque, e o destrói totalmente, com tudo que tiver. Não o poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Passuque Dalet,
Então Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 da tribo de Euda. 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs uma emboscada no vale. Vave. 6. E disse Saul aos queneus: Ide, retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de benevolência com todos os filhos dos hebreus, quando subiram do Egito. Retiraram-se, pois, os queneus do meio dos amalequitas. Zaime. Depois Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Ret. 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Bet. 9. Mas Saul e o povo pouparam Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois e dos animais engordados, e aos cordeiros e a tudo que era bom, e não os quiseram destruir totalmente, porém, a tudo que era vil, a desprezível, destruíram totalmente. Iude. Então veio a palavra do Eterno a Samuel, lemor. 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Eterno a noite toda. 12. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã, e foi dito a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo, e este levantou para si numa coluna e, voltando, passou e desceu a Gigar. 13. Veio, pois, Samuel ter com Saul. E Saul lhe disse: bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. 14. Então perguntou Samuel: que quer dizer? Pois está balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos, e um ungido de bois que ouço? 15. Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para oferecer ao Senhor teu Criador. O resto, porém, destruímos-los totalmente. 16. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. 17. Prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito o cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel? 18. E bem assim te enviou o Senhor a esse caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas. Peleja contra eles até que sejam aniquilados. 19. Porque, pois, não desses ouvido à voz do Eterno, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? 20. Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor da anátema, para sacrificar ao Senhor teu Criador em Gigar. 22. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. 23. Porquanto a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. 25. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. 26. Samuel, porém, disse a Saul:
não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. 27. E vira-se Samuel para se rir. Saul pegou-lhe pela gola da capa, a qual se rasgou. 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu a um teu próximo que é melhor do que tu. 29. Também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. 30. Ao que disse Saul: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Criador. 31. Então voltou Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Todo-Poderoso. 32. Então disse Samuel: traz-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse: certamente já passou a amargura da morte. 33. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou a mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigar. 34. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a sua casa em Gibeá de Saul. 35. Ora, Samuel nunca mais viu a Saul, até o dia da sua morte. Mas Samuel teve dó de Saul, e o Senhor te arrependeu de haver posto a Saul rei sobre o povo hebreu. Muito bem, aqui nós temos essa Tahara Hamishpahá sobre o Eterno, um rei de Israel, um homem novato que foi levantado a rei, um profeta, tanaíta, provavelmente, como ele é um tanaíta, Samuel. E também nós temos aqui o rei Agag, o rei dos Amalequitas, os próprios Amalequitas e também toda a consciência do reino. Então nós temos aqui 6 personagens. E isso ocorre nos dias atuais das nações, ocorre também sobre nós, na nossa mão direita, na nossa mão esquerda. O lado feminino nosso é o lado da bondade, né? É um lado que a gente acata, doa, vibra doar, vibra ser útil, é o lado feminino nosso. E o lado feminino de Esaú, de Esaú, estava doente. Estava cativo a deveres, a favores. Então o Eterno, nesta noite, vai purificar a nossa alma, a minha, da irmã Maria, de irmã Eunice, irmã Valdo, e dos irmãos e irmãs que não vêm aqui, mas ouvem, que eu sei que ouve a palavra. Quando a gente não consegue atingir uma verdade, não consegue atribuir metas, porque a gente está com a nossa bondade doente. E a gente precisa concatenar. Concatenar é pensar dobradamente o lado masculino nosso, que é o lado da justiça. Né? E isso o nosso Saul não havia nele. Ele ouviu o Eterno dizendo: vá, derrote os amalequitas, a todos os animais, mulheres com criança no peito, os animais, camelos, bois, cordeiros, matem todos, ali em Ramá. E o que ele fez? Ele poupou cabeça do problema, que era o rei Agag. E ele poupou os animais que trazia a alimentação, trazia a tração de trabalho para os amalequitas. E isso, irmã Eunice, não podemos atribuir isso à nossa consciência, né? A nossa consciência tem que haver justiça e não bondade, viu? Se um dos meus filhos não concordar comigo, é um direito deles. Mas o corte de criação eu tenho que manter.
tem que manter esse corte. Ou seja, eu tenho que punir de acordo com a Sefer Torah. E o nosso querido Esaú, ele não fez isso. Ele achou que os animais iria ter alguma beneficência para o pessoal de Israel. E ele achou que a razão dele estava certa, o lado bondoso dele estava coerente com a do Eterno, ou seja, eu vou poupar a Agag porque a Agag vai melhorar amanhã, né, irmã Eunice? Né? Ele é rei do mal, mas eu acredito que amanhã ele vai, né, como a descendência dos Esaú faz até os dias de hoje, né? Esse louco aqui que a mulher traiu o marido e ele aconselhou de ele ficar junto com ela. Tá ali agora, ali dentro. Então, é um conselho de Esaú trepado, que o cara pode matar ele pode pegar uma AIDS também, gonorreia, sífilis, cancro mole, e o 604 mandamento do Eterno, de 613, está em Levítico, acho que é 19. Fala que se o homem está casado, separou da mulher, se é o homem ou a mulher se envolveu com outra pessoa, e aí não era bom, vou voltar para a Eunice. Não pode voltar mais para a Eunice. Não pode, até não permite isso. É a Lei 604. Nós vamos falar dela essa festa não, mas na outra semana a gente fala dessas leis. O ancião lá de Mato Grosso do Sul, ele vai enviar para mim todas as leis para passar para todo mundo aqui, tá bom? Para a gente entender isso. E então, Esaú fez isso. Ele foi lá, não, vamos poupar a Agag, porque de repente ele vai melhorar. Não vai melhorar. Se o Eterno determinou que não, é porque não tem jeito. E ele fez essa situação toda, desobedeceu o Eterno, desobedeceu Samuel. Depois ele queria agregar a unção de Samuel, o bem feito de Samuel com deles. Percebeu aqui? Ah, não, venha comigo, vamos lá, eu estou diante dos anciões de Israel, diante do sacerdote, fica mal, volta comigo para lá para poder eu chegar lá em Jerusalém, né? Aí ele estava em Ramá e pediu Samuel para acompanhar ele. Samuel, com muita pena, cadê ele aqui? No 31, então, voltou Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Mas o Eterno já tinha dado a sentença dele que ele não serviria mais para ser rei. Então, para a gente ser rainha ou rei, nós temos que trazer o nosso determinismo. O que a irmã Eunice tratar, ela tem que cumprir como rainha do seu lar. Ninguém pode intervir no que você determinou. Se é laranja, é laranja. Se é pêssego, vai ser suco de pêssego. E não intervir e ouvir vozes. E ouvir alguém que... Então, Saul, ele perdeu o reinado. Ele perdeu a possibilidade de ser rei de Israel, porque ele acrescentou na Torá um mandamento. O Eterno falou, mate todos. Ele não matou a cabeça do problema, não matou os animais. Então ele acrescentou duas leis acima da Torá. E o Eterno removeu ele do reinado, da cadeira de rei. Porque ele, além de não ouvir o Eterno perfeitamente, ele quis acrescentar, muito arrogante, duas leis acima daquilo que o Eterno determinou. Então, o Eterno, irmão Valdo, é incorpóreo, ele é imutável e insubstituível, inalterável e indivisível. É enorme com sua força e poder. O Eterno não divide a honra dele com ninguém. Não tem como. Tá? Então, se nós estamos passando por um momento difícil, igual eu passo, irmã Maria passa também, eu passo mesmo e irmã Maria. Então, se você está num local que não pode acender fogo, a pessoa acende fogo, a gente arruma uma casa aqui, no dia do Shabat, nós vamos para aí e fica ali. Aí fica ali porque ali você não vai ter culpa no cartório com o Criador. Quando acabar o Shabat, você volta para o seu lar.
Mas um momento de rituais com o Criador, você não vai falhar, porque você tem o seu refúgio. Porque a sua autoridade, a pessoa não quer respeitar, não respeita. Então o que vai acontecer? O Eterno vai se arrepender, ele pode se arrepender e remover Esaú, o reinado de Esaú dele, porque ele está agregando leis que está fora da palavra. Tá bom? Então, essa noite o Eterno trata essa limpeza energética da nossa consciência, do nosso peito, para a gente não ser como Esaú. Tá? Porque Samuel aqui, ele ficou com pena dele, né? Deixa eu dar uma lida aqui. Aqui no 31, Samuel voltou junto com Saul e adorou. Deixa eu ver. É isso mesmo. Então, o sumo sacerdócio, o Tanaíta Samuel, ele teve compaixão e falou: tudo bem, vamos adorar o Criador, independente de qualquer coisa. Mas a gente pode adorar o Criador no caráter de desobediência? Acho que não. Acho que não, porque a gente precisa separar o joio do trigo. Tá? É muito importante nós entendermos isso, porque vai vir uma implicação sobre Samuel de algumas coisas lá na frente. Né? Foram mais ou menos 20 ou 30 jovens que ele estava passando na rua, ele perdeu a cabeça, Samuel era calvo e só tinha cabelo atrás. E os jovens começaram a rir e debochar dele por causa da calva. E ele olhou para cima, olhou ao Eterno, e o Eterno matou os jovens na mesma hora, ali. Ele estava passando numa Medina, lá em Jerusalém, e os meninos ficaram rindo e zombando da careca de Samuel. E a gente ter compaixão, ok, é bom, é importante. Mas não podemos agregar, irmãs, o dito pelo não dito e o erro com o acerto. Se não dá para manter a ordem aqui, não precisa briga e discussão. A gente arruma um local e quando chegar o dia de festa do Eterno de Shabat, nós temos um local para comer, vai ter salada fria, vai ter azeite ali, não vai ter som, Big Brother, gargalhada, risadaria, nada disso. Vai ter a Assunção ali, o Espírito Santo está com você, acabou o tempo, você está livre de acusações e de problemas. Amém? Amém. Muito bem, agora nós falando de Samuel 1, vamos para Marcos 11, tá bom? Marcos 11, 1. Livro de Mordecai, Marcos 11, 2, 7, 9, Marcos 11. Marcos 11, 1 vai tratar da entrada de Yeshua na cidade de Jerusalém. Mordecai, Marcos 11, 1, que vai tratar do profeta Yeshua na entrada da cidade de Jerusalém. Que diz assim: ora, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Yeshua 2 dos seus discípulos. Até aqui. Vou repetir o versículo. Ora, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia,
junto do Monte das Oliveiras, enviou Yeshua, 2 dos seus discípulos. Esses 2 discípulos do nosso Tanaíta e querido Yahoshua, de abençoada memória, eles foram enviados a Jerusalém, à entrada de Jerusalém. Como nós, irmã, podemos enviar a nossa Talmidim, né? Os nossos, as nossas, as pessoas que deveriam entrar na cidade Kadosh. Como a gente deve fazer isso, irmã Eunice? Gostaria de saber da irmã. Como eu, você, irmã Maria, irmã Valdo, podemos enviar essas 2 pessoas na entrada de Jerusalém? Porque Jerusalém não é Macaé, né? Não é Rio das Ostras, nem Cabo Frio. Jerusalém é uma cidade Kadosh, do Eterno, que para a gente entrar lá, a gente tem que falar em hebraico, senão a gente não vai entender a linguagem do povo lá, né? Teríamos que ter, no mínimo, um tradutor ou uma tradutora. E, em segundo lugar, qual é a segunda pessoa que nós deveríamos enviar na porta de Jerusalém? Qual é essa segunda pessoa? A nossa sacerdotisa que está dentro de nós para a gente conseguir entrar em Jerusalém. A gente observa aqui nesse mar de juncos que existe centenas de seitas aqui em Macaé com o nome de Zeus, né? Nome Zeus. A gente sabe disso. Todo tipo. Tem algumas peculiaridades de alguma coisa de Jerusalém, sim, né? Fala muito, né, da Bíblia, tem a Bíblia na mão, mas eles entraram pelo menos na porta de Jerusalém. Vocês acham que eles entraram? Eles estão na porta de Jerusalém? Na cidade de Kadosh? Não, eles estão do lado de fora da porta. Mas eles não entraram. Porque a cidade de Jerusalém, ela é extremamente Kadosh. Ela não é santa. Ela é Kadosh. Essa é a diferença. Se eu não ser uma pessoa que vibra Kadoshim, santificação, não adianta, Cláudio, que eu não vou conseguir entrar em Jerusalém. Então eu preciso de uma tradutora, são 2 Talmidim, 2 discípulos, né, de Yeshua, para entrar na porta de Jerusalém. Eu preciso de um tradutor, ou seja, eu tenho que aprender o hebraico e eu tenho que estar num caráter de Kadosh. Observe-se que houve várias pessoas ali. Qual foi a primeira habitação de Jerusalém? Num plano espiritual e físico. O irmão Adão, nosso pai de abençoada memória, um beijo para a memória dele e para nossa mãe Eva. Mas, sem Kadoshim, o Eterno abaixou o Jardim do Éden para baixo de Jerusalém e expulsaram eles para fora. Qual foi a segunda grupo de pessoas que deu o nome de Canaã? Os cananeus, que eram passivos, deixavam todo mundo mandar e fazer o que quer, e perderam a terra porque se agregaram a outros deuses. O Eterno também varreu eles e deu a descendência de Abraão, deu a descendência dos iraquianos, né, o pessoal da Mesopotâmia, que é Abraão, como donos da terra de forma periódica, de forma de pronome oblíquo, se obedeceres, se me atender, se me der ouvidos. Tá? Então, a Canaã não é uma cidade de propriedade pessoal. É uma estada probatória
por um tempo pré-determinante, que depois é elevado aos chamais ou outros lugares, mas não de propriedade própria. E, atualmente, Israel está obedecendo a Torá? Não. Então o Eterno vai fazer o que com eles? Também será varrido e retornará ao povo dele que obedece a ele as instruções. Então, o nosso querido Yeshua, ele enviou na entrada de Jerusalém 2 talmidim, eles falam discípulos. O nome de discípulo não existe, isso é uma palavra grega, romana, nós estamos livres disso. Ele era talmidim, Talmud, eles viviam de Josué a Malaquias, eles eram responsáveis por esses livros, os talmidim, tem nada a ver com discípulo, nada disso. Até nos livros disso. Ele enviou 2, Yeshua enviou 2, e um tradutor e o outro para entrar no caráter de santificação. Nós, hoje aqui, nós estamos fazendo o papel desses 2 talmidins. Nós estamos lutando, pelejando para entrar na cidade Kadosh do Eterno. Que tem essa aqui no planeta Terra, mas há outra lá em cima, que agora, nos últimos tempos, ela descerá para resgatar nós. Irmã Nissa, a família dela, Irmã Maria, eu e o povo que obedeceu. Nós sabemos disso. Muito bem. Marcos 12, 44. Vamos lá? Marcos 12, 44. Que diz assim: porque todos deram daquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo que tinha, mesmo todo o seu sustento. Então, a energia nossa de bem-estar, de bem-querer, o lado bondoso de doar, foi magnífico para essa viúva pobre que doou algumas moedas que ela tinha lá na sinagoga. E ela é o oposto da vibração feminina de Esaú, que não leu a majestade do Eterno e poupou o inimigo rei, Agag, e mais os animais. Ele fez o oposto dessa viúva aqui. A viúva, no 4.4, são 2 portas, ela doou a vibração por amor e mais o que ela tinha. Ela se doou por completo lá na sinagoga. Ela já tinha 25 centavos, 20, 15, e ela doou. E o nosso querido Yahushua, ele percebeu que saiu virtude total daquela irmã. Pobre, viúva, uma situação difícil. E o dízimo dela foi o maior de todos. E assim somos nós. A doação, irmã Maria, para a gente entrar em Jerusalém, nessa cidade aqui, é por total. Não pode ser de forma mediana, pela metade ou aos poucos, talvez eu faça, não sei, eu só posso até aqui, não. A doação é por total. Por isso a paraxá é Vaikra, o Eterno me chamou, e ele me chamou. Então, se o Eterno chamou para nós sermos levitas, responsáveis pelas ofertas e sacrifícios, a gente tem que ser por total. Tá? É bom nós entendermos que a nossa vibração ela é peculiar. O seu doar para o Eterno é próprio. É você e o Eterno. Independente de família não somar com a sua fé. Eu passo por isso, mulher, filhos. Até pedir o Eterno que nos ajude nas nossas intenções. Eu não oro de boca, eu oro no cérebro. Por causa de demônio, inimigo, fofoca, Eu oro pensando. Não pode nem orar falando mais. Você não pode. Não pode ir no banheiro, não pode falar, que o pessoal fica vigiando. Então eu oro mentalmente. Eu peço o seu Eterno. Tá? Então, passamos
no acreditar no eterno livro de Levítico. E isso é conveniente para nós seguirmos Levítico. A gente vai abrir agora Levítico 1, tá bom? Nós vamos ler Levítico rapidinho aqui. Não rápido, mas de uma forma mais comprimida para a gente compreender qual é o nosso papel de levita, né? Qual é o papel de ofertas, sacrifícios, sacrifícios pelos pecados, sacrifícios pelos pecados ocultos, sacrifícios pelo sacrilégio também. Essa paraxá vai até o capítulo 6, versículo 7. Tá? É uma paraxá maravilhosa que o Eterno nos concede. Vamos lá? Levítico 1, falando do Zolar. Muito bem. O livro de Levítico, ele é um arcabouço histórico no qual essas leis são engastadas e a permanência de Israel no Sinai. O livro é dividido com leis concernentes às ofertas, do 1 ao 7, o serviço do tabernáculo posto em operação, do 8 ao 10, as leis concernentes à pureza e impureza, do capítulo 11 ao capítulo 15, 33, o grande dia da expiação, do capítulo 16, 1 até o 34, várias leis, do capítulo 17, 1 ao 25, 55, promessas e advertências, do 26, 1 até o Passuque 46, e a avaliação e redenção, do capítulo 27, 1 ao 34. Então, o livro de Levítico é uma conformidade que o Eterno nos traz nesta realidade nossa aqui. Né? A gente está viva, pronta para a gente exercer a função de Levi. Temos que ser tolerantes com a nossa inconsistência, a nossa incapacidade e a nossa falta de saber. Não podemos despejar toda a sabedoria e entendimento num tempo pré-determinante. Não posso fazer isso. Mas, com o passar das semanas e meses, nós vamos despejando a sabedoria e o entendimento do Eterno para cada vaso aqui de honra, para ter um entendimento. Depois nós vamos aprender o violino, né? Vamos aprender a tocar instrumento. Mas agora a gente precisa se santificar, entender o hebraico, entender a palavra. Depois a gente vai para a parte que eu mais amo, que é instrumento. O Levítico 1, capítulo 1. A parte de instrumentos, irmãs, é o que eu mais amo. Quando eu saí do castelo, eu fui para o Conservatório de Música de Campos. Terças e quintas eu ia. Aroeira, Campos, terça-feira. Lá era de 3 às 5, terças e quintas. Fui lá aprender violino, lá em Campos. No dia do meu aniversário, foi maravilhoso, a Orquestra Sinfônica de São Caetano do Sul esteve lá no Teatro Trianon e foi muito bom. Eu quero fazer uma orquestra aqui, mas primeiro eu pretendo trazer a santificação hebraica. Depois que a santificação começar a vibrar, estiver bem santo e o pessoal entender o hebraico, aí eu vou para a parte de instrumento. Aí nós vamos aprender a tocar violino e instrumentos musicais, para a gente ter o nosso louvor ao Criador. A gente não depender de ninguém e se sentir feliz, né, que é o nosso papel. Mas no início agora é palavra, hebraico, palavra, entendimento de Torá, porque onde nós estávamos, irmã Maria, a gente estava na idolatria. A gente acreditava num Deus de 3 cabeças, a gente acreditava na Páscoa de ovo de chocolate, a gente acreditava que podia fritar bife 2 horas da tarde, sábado, que estava bom, porque o meu advogado é maior do que o Eterno e qualquer coisa ele bota a mão no fogo por mim.
né? A gente acreditava nisso. Mas agora não. Agora que a gente está diante do Todo-Poderoso, a gente sabe que se falhar o couro come, então agora a gente vai aprender a Escritura. Não correndo, passo a passo, entender, aprender as orações, se santificando, hebraico. Quando a gente tiver um ponto que a gente já começa a andar sozinho, igual aquela criança que você solta e ela corre até lá em Eunice e não cai mais, aí sim, aí eu posso me assanhar em arrumar os violinos, vou lá em Madureira, né? É 500 e pouco reais cada mês a gente compra um. E aí a gente vai trabalhando nos violinos, ou outro instrumento que vocês desejarem, né? Estou dando um exemplo de um desses, são vários, né? Para a gente formar nossa orquestra sinfônica aqui, com cordas, sopro, e termos o louvor ao Criador como uma boa Leviim que nós somos. Amém? Amém. Muito bem. Então, Leviim é uma pessoa que ele tem o papel de pegar o animal, a alma animal, esse é o papel nosso, trazer ao sumo sacerdócio, o sacerdócio impor as mãos sobre aquela cabra, aquele bode, ou aquele cordeiro, e o Leviim trazer o sacrifício e espargir o sangue nos 4 lados dos altares. Esse é um dos papéis dos leviins, porque nas nações, levita é cantar, né? Cantar ou tocar e acabou. Não. O papel nosso é trazer a alma animal daquela pessoa doente para aqui para dentro e fazer com que o sacerdote imponha a mão no cordeiro para o leviim aspergir o sangue no altar e aquela pessoa ter o perdão. Isso é o nosso papel. O outro papel do leviim, do levita, é desmontar o tabernáculo. Assim que a gente sai de uma consciência, o papel nosso é desmontar os pavimentadores, os castiçais, a lona, desmontar tudo, colocar tudo no seu devido lugar e seguir adiante. Esse é o papel do levita. E tem a outra tribo que é montar o tabernáculo do Criador. Então, essas 3 funções é a função do leviim. Leviim não é só cantar e tocar instrumento, mas é montar o tabernáculo, desmontar, ajudar a matar a alma animal, a dar o sacrifício ao sacerdote, o sacerdote a apresentar aquela nova alma para o Criador. Esse é o papel da tribo de Levi. E isso nós vamos tratar aqui já no primeiro capítulo com Olá. O nosso cumprimento aqui das nações, quando a gente encontra com alguém na rua, às vezes eu no ônibus ou na praça, e aí do outro lado da rua eu vejo Irmã Maria, a gente faz assim, alô, tchau. Isso é um cumprimento dos levitas, desde aquela época, dizendo que é uma chama, que eu estou queimando sacrifício. Olá. Olá é o papel da chama. Olá! As mulheres árabes também fazem isso, né? Olá significa que eu estou queimando entendimento, eu estou trabalhando, eu estou evoluindo. Olá! Então a palavra olá, holocausto, é isto. Tá bom? Que as nações nem entendem o que fazem, né? Dão tchau, dá sinal, tem gente que faz sinal maligno, nem entende porque vai pela cabeça dos outros. Então, esse sinal de olá aqui, quando você dá tchau a alguém, você está dizendo que está fazendo holocausto. Você está trabalhando, está estudando, está fazendo algo para se elevar. Olá! Ok? Então, vamos tratar do olá e nós vamos entrar num denominador comum. O Eterno chamou a Moshe e falou-lhe do tabernáculo do testemunho, dizendo: diga aos filhos de Israel, o homem que dentre vós outros oferecer ao Eterno alguma hóstia de seus gados, ou seja, oferecendo vítimas de bois e ovelhas,
Se for um holocausto a sua oferta, este gado for maior, tomará um macho sem defeito, oferecerá à porta do tabernáculo do testemunho, para que seja agradável ao Eterno. Colocará a sua mão sobre a cabeça da vítima. Ela será aceita e seja aproveitada para a sua expiação. Molerá o novilho diante do Senhor. Os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão o seu sangue, derramando ao redor do altar que está à frente do tabernáculo. Esfolada a vítima, dividirão em pedaços seus membros. Colocado em ordem as lenhas sobre o altar, colocarão fogo por baixo. Os pôs por cima em ordem os membros que foram cortados, a saber, a cabeça, tudo que está ligado ao fígado, lavado em água, em intestinos e aos pés. O sacerdote queimará tudo sobre o altar em holocausto, suave cheiro para o Eterno. Porém, se a oferta destinada ao holocausto for de gado miúdo, cordeiros, cabras, oferecerás um macho sem defeito. Até aqui no 10, para a gente comentar, depois a gente vai adiante. Então, a oferta nossa pelo lado de justiça. Lado macho é o lado masculino da oferta. Então já começa por aí. A pessoa chegou aqui, irmã Maria, eu queria uma oração e eu gostaria de estar aqui e tal. Então, o lado masculino dessa pessoa tem que ser sacrificado. Ou seja, tem que desaprender tudo que essa pessoa aprendeu lá nas nações. E dar ouvidos à sua voz. Porque agora vai ser Torá. Então, para que o sacrifício dele seja aceito, ele tem que exterminar toda a lei que ele aprendeu, o lado macho dele, sem defeito que o Eterno quer ainda, olha só, para que seja aceite a consciência. E se isso não for possível, quem sofrerá a pena e o desconforto vai ser essa própria alma. Porque a gente até avisa e fala, mas se ele agir com torpeza ou não quiser dar ouvidos, essa alma, esse sacrifício que ele fizer na terra, não será aceito pelo Criador. Tá? Ou seja, tudo que essa alma fizer vai ficar sempre incompleto, sempre desagradável. O download não chegará aos 100%. Por quê? Porque ele está querendo ser servo do Eterno, mas pela lei dele, não pela lei do Eterno. Tá? Fique bem claro sobre isso. A gente tem visto isso nas nações, tá? E esse é o processo de ligação. Observe que no 9 ele falou que lavados em água os intestinos e os pés. O sacerdote queimará tudo sobre o altar em Olá, cheiro suave para o Eterno. Então, tudo que ele filtra, irmã Eunice, tudo que ele filtra, que são o intestino, e todo lugar que ele se aprova, com a planta dos pés dele, tem que ser mudado para ter um cheiro suave ao Eterno. Observe-se que quando o ser humano está tomando banho, você liga o chuveiro, né? E você entra embaixo do chuveiro e você percebe que a impureza que sai do seu corpo tem um odor específico, né? O que muda, que fica cheiroso, é o sabonete, é o shampoo, mas aquela carga energética que estava na sua carne, no seu cabelo, tem um mau odor, não é verdade? Não é um bom cheiro. Você trabalhou, está suado, as glândulas sudoríparas, elas têm uma fragrância diferente mesmo, né? O redenho, a gordura nas entranhas, né? Então, tudo aquilo tem um certo odor. Aos nossos narizes, é terrível até o odor, não é muito bom. Mas ao odor do Eterno tem um cheiro suave. Por quê? Porque vai ser limpo aquela carne, a alma animal, o intestino vai ser lavado, você vai fazer uma lavagem, né? Do intestino, ou com lactopurga, ou com café, água, né? E também algumas gotas de limão para fazer a lavagem intestinal. Uma vez no mês o povo do Eterno tem que fazer, né? E os pés. Aonde está o nosso segundo coração, irmã Eunice, do nosso corpo humano? Poderia nos dizer?
Pensa aí que eu vou beber água. O segundo coração nosso. Vamos lá? Por incrível que pareça, Adonai de Sebaot, bendito seja Adonai, fez o nosso segundo coração, o intestino. O intestino, ele é o provedor do nosso sangue. O sangue do ser humano, o sangue dos animais, é feito na parede intestinal. Incrível, né? Porque ali tem fezes, né? Não seria legal fazer ali, mas o Eterno fez assim. E por que os seres humanos hoje estão doentes? Aqui é o versículo 9. Nós estamos falando de holocaustos. Holocaustos não é nada de Velho Testamento, tá? Porque o Eterno não está abaixo do tempo nem no tempo. Fique bem claro sobre isso. O Eterno dos Exércitos está acima dos tempos. O Eterno não envelhece e não tem forma alguma. Tá bom? Porque as nações têm uma mania de dizer que Levítico é velho. Levítico não é velho, tá? É até uma afronta chamar o Todo-Poderoso de velho. Bom? O sangue do ser humano é fabricado na parede intestinal. Tá bom? Então o Eterno quer que, se a pessoa quer ter uma vibração quântica, uma vibração espiritual, que é um progresso energético de vida boa para a vida sua, ele tem que ter uma alimentação boa, ele tem que fazer lavagem intestinal para limpar toda a sujeira e imundície do intestino, tá? Para quê, irmão Cláudio? Para o nosso sangue ser um sangue alcalino, totalmente puro, porque todas as fezes, até de 4 anos atrás, estão agora impregnadas no intestino seu, porque você não faz lavagem intestinal. E essas fezes impregnadas, aquelas comidas velhas ali, causa câncer e uma série de doenças no organismo. Indisposição, cansaço, não aguenta pegar uma bolsa, uma coisa pesada, fica irritada, uma série de situações terríveis. O sangue fica ácido. Por isso, ele forma doenças terríveis. Qual é o segredo para a purificação? 2 colheres de pó de café, 2 limões, 1 litro d'água, uma borracha, fazer uma lavagem uma vez por mês no intestino, prender e soltar a cada 15, 20 segundos, e aí você vai ter um intestino novinho, sua pele vai ficar de pêssego, seus dentes, o olhar, o cabelo vai ficar brilhoso, unhas, disposição perfeita. Por quê? Porque você purificou a parede intestinal e por isso você está se sentindo mais nova, não se sente cansaço, está diferente, né? Porque você limpou o intestino, a parede intestinal sua com a pureza. O lactopurga não é o suficiente, tá? O suficiente é fazer a limpeza intestinal. E os pés também, que você tem que consagrar tudo o que você vai fazer para não colocar o seu corpo em risco, né? Então, o caráter do 9, lavado em água, os intestinos e os pés, o sacerdote queimará tudo sobre o altar de holocausto, sua vesteira para o Eterno. Então, a gente vai ter uma nova mudança, uma nova configuração, saúde energética, espiritual e física, quando a gente respeita a Torá e faz o que ela determina. Isso aqui é uma limpeza energética, física, para haver mudança. Assim também na parte espiritual e moral, né? Ele chega aqui, né? Aí o Eterno pediu, eu quero que lava com água o intestino, ou seja, tudo que você aprendeu e comeu, você tem que limpar tudo. Porque agora é com Torá. Sem Torá eu não vou te atender. Fique bem claro sobre isso.
Então, o caráter de purificação da casa do Criador começa no ouvir do Eterno. Baruch Hashem, amém. Agora vamos para o versículo 11 em diante. O imulará ao lado do altar diante do Eterno. O sacerdote derramará o seu sangue em volta do altar. Será esquartejado, o sacerdote colocará em cima da lenha distribuída sobre o fogo do altar. Certamente. E aí, você vai conseguir disseminar a Torá, disseminar todo o seu corpo, o que você tem que fazer, as atribuições do que vai ser feito no altar, por pedaços, por partes, né? Porque o Eterno não trabalha no absolutismo. O Eterno dos Exércitos trabalha no relativismo, na parte relativa da coisa, para então formar o absolutismo e por fim, o determinismo das ações. Né? Não é a grosso modo, a ferro e fogo, não é assim. O Eterno vai fazer uma purificação na pessoa por partes, por pedaços, por tempos pré-determinantes. Vai purificando o braço, a perna, né? A cabeça, o jeito de ser. Tudo isso é uma purificação. Muito bem, 13. Depois de lavadas com água as entranhas e as pernas, o sacerdote oferecerá tudo, queimando sobre o altar uma oferta queimada com cheiro suave. As entranhas também, né? As entranhas têm que ser lavadas também. Eu não posso fazer as minhas entranhas de ela reinar o meu corpo. Não, eu tenho que lavar ela com água, purificar ela, entender que ela é importante? Sim, mas ela não é a cabeça do meu corpo. A cabeça do meu corpo está acima do pescoço, não abaixo do umbigo. Fique bem claro sobre isso. Para não acontecer o que aconteceu ali no Jardim Franco, né? O sacerdote queria atacar uma criança de 2 anos e 8 meses, porque a mulher dele estava com pirraça com ele e não estava dando atenção a ele íntimo. E não tem desculpa dele pular e querer fazer loucura com uma criança de 3 anos. Não tem lógica. Quer dizer, então a sociedade sem Torá, o comportamento é desse jeito. Né? Nunca de forma de Torá, mas sempre com desconforto, irresiliência, falta de disciplina, né? E fora da realidade santa do Eterno. Baruch Hashem, amém. Versículo 14. Se a oferta ao Eterno for um olá de aves, se oferecerão pombos ainda novos. As aves serão apresentadas ao altar. Pelo sacerdote, a quebrará a cabeça, que no altar será queimada, depois de seu sangue ser espremido sobre os lados do altar. Essas pombas, elas são novatas. O que são essas pombas? É o lado animal nosso novo. O pouco de Torá que eu sei, eu vou disseminar na congregação, na minha própria consciência. Eu vou quebrar a cabeça dela, ou seja, eu vou ter um entendimento daquilo que eu entendi, né? E eu vou aspergir nos meus ângulos. Naquilo que eu compreendi, eu vou aspergir a minha sabedoria para mim mesmo, para que eu venha dar oferta de holocausto, de olá, para o Criador. 16. Deverá retirar os papos e as penas, deitarás ao lado do altar, no lugar onde se deita as cinzas ao oriente. O oriente é ao lado do nosso coração, tá bom? Então, aquilo que cobria a forma da gente voar, que são as penas, da gente se elevar na espiritualidade, a gente coloca esse ao lado do altar, tá bom? E ao lado do nosso entendimento, que é o lado emocional. Coloque-se ao lado do lado emocional aquilo que te bloqueava de você aprender. Tá? Ao lado, não coloque ela dentro da sua emoção aquilo que as nações fazem. Eu não quero entender a Torá. Não interessa, eu não quero saber. Né? Então ela coloca dentro do seu coração, do seu lado oriente, do seu entendimento, do seu sentimento. E aí ela evita de crescer no olá, de ter o seu olá, porque foi arrogante, né? Em vez de colocar de lado, ela absorveu o ego. Não, eu já sei.
o que importa é Jesus no coração. O resto é resto. Não é assim que eles falam? Aí bloqueia o olá. Eu não sei muito. Estou aprendendo. Um pouquinho de Bíblia que eu estou passando para vocês, e eu releio bastante com o povo do Rio de Janeiro, com os rabinos de lá. Os homens, as mulheres. As mulheres que me ensinaram mais. Porque eu via no vídeo do YouTube, via elas pregando também. Então, se eu não ficar perto de gente que entende, eu vou dar coice no amor do eterno. É um amor de livramento e a pessoa está dando coice contra. Não tem lógica, né? Tão bom, bonito, gostoso de ouvir, de praticar, e a pessoa não quer. Muito bem. Então o sacerdote abrirá a ave pelo lado das asas, sem as separar. A queimará sobre o altar, sobre a lenha do braseiro. Será uma oferta de perfume agradável ao Criador. Então a gente vai quebrar as asas, mas não vai separar da cabeça. Ou seja, eu vou entender o lado relativo de uma asa, o outro lado absoluto, né? E vou estar sempre ligado na cabeça do que eu estou entendendo, para que o Eterno sinta esse orvalho, esse perfume para ele maravilhoso. Gente, quando se fala assim, como aqui, será uma oferta de perfume agradável ao Senhor. Mas como assim, irmão Kraus? O Eterno está lá em cima nos céus. O churrasco está aqui. Vai lá em cima, o que é isso? É uma metáfora bíblica. Isso significa que tudo de bom que você entendeu até agora vai ser lido de boa intenção, de boa memória. O seu corpo vai vibrar bom. Isso é o perfume agradável à força maior do universo. É isso que está tratando aqui, tá bom? Muito bem. Olha, nós falamos de holocaustos, né? Falamos de holocausto, falamos que o olá é um estudo que a gente faz para se evoluir. É uma queima e tem as suas atribuições, né? Agora nós vamos falar da oferta, tá? Muito importante no capítulo 2, tá bom? Vamos lá? Capítulo 2 de Levítico. Se alguém quiser apresentar ao Senhor uma oferta de sacrifício, ela será de flor de farinha, na qual derramará azeite e colocará incenso. Levará os sacerdotes filhos de Arão. Um tomará um punhado dessa farinha, desse azeite, à parte de todo o incenso. Queimará todo esse memorial sobre o altar, como oferta queimada de perfume agradável ao Eterno. 3. O que restar do sacrifício será para Arão, seus filhos. Este é o sacrifício mais kadosh entre todos os que são feitos pelo fogo do Eterno. 4. Se quiser oferecer um sacrifício de coisas cozidas no forno, de flor de farinha, farás bolo, sem fermento, amassada com azeite ou bolachas sem fermento, untadas com azeite. 5. Se o sacrifício que oferecer for preparado na frigideira grande, será feito de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. As dividirás em pedaços, cobrirás com azeite, é um sacrifício. 7. Se o sacrifício oferecido for feito em uma caçarola, será de flor de farinha com azeite. 8. Levarás ao Eterno um sacrifício, preparado dessa forma, entregando ao sacerdote que o aproximará do altar. 9. Depois tomará desse sacrifício memorial e a queimará sobre o altar, oferta queimada de perfume agradável ao Eterno. 10. O que restar do sacrifício será para Arão e a seus filhos, como parte santíssima entre os sacrifícios feitos pelo Adonai. 11. Todo sacrifício deve ser preparado sem fermento. Não queimará nada que contenha fermento ou mel entre as ofertas consumidas pelo fogo, em honra a Adonai. 12. Poderão ser apresentadas ao Eterno como oferta de primícias, em homenagem ao Eterno, mas não sobre o altar, como oferta de perfume agradável. 13. Temperará com sal
todos os sacrifícios. Não permitirás que na tua oferta falte sal, que é sinal de aliança com o Eterno, ao lado do sacrifício. Em todas as tuas ofertas colocarás sal. 14. Quando o sacrifício das primícias for oferecido a Adonai, oferecerá espigas assadas ao fogo, reduzidas a grânulos, em sacrifício das tuas primícias. 15. Derramarás azeite por cima, acrescentando incenso. É um sacrifício. 16. O sacerdote queimará o memorial, tirado dos pequenos grãos e de azeite, independentemente de todo o incenso. Um sacrifício queimado em honra ao Eterno. Muito bem. 16 passuques, falando de oferta, incenso, falando de grãos também, falando de azeite e fazendo um tratamento que toda a oferta de farinha, de flor de farinha, irmã Maria, tem que untar com azeite ungido. Incrível, né? Capítulo 2 de Levítico trata-se 4 vezes para a gente fazer bolos, roscas, coscorões, biscoitos. Podemos fazer com flor de farinha, mas com azeite e sem fermentação. O que é isso, irmão Cláudio? O que é compreendido o capítulo 2 de ofertas? É que o Eterno quer que a gente tenha uma oferta na realidade dele, sem nenhum tipo de opinião dos homens nas Escrituras, no nosso fazer e no nosso crescimento espiritual, na alimentação, no nosso trabalho, na nossa forma de lidar com a Torá. Esse serviço, nesse momento aqui, Hakodesh, que é santíssimo, está nos elevando e nos trazendo a presença do Eterno aqui, né? Mas sem fermentação. Exemplos. Vou dar exemplos porque tem. Se não houvesse, nós não daríamos. As nações têm exemplos diversos. A festa de Páscoa, eles colocam o chocolate como um exemplo para lembrar do Eterno, né? Para lembrar de alguma coisa santa. Um erro gravíssimo, né, que a gente vê nas nações. Outro exemplo, olha, você tem que dar para o seu avô, para a sua mãe, para o seu pai, alguma coisa da Casas Bahia. Se tiver alguma coisa, algum presente para essa Páscoa, porque ela vai se sentir muito mais feliz se você comprar uma televisão de 86 polegadas da LG, de tá R$ 8.600 lá no Carrefour, né? Se você der, ela vai ser feliz e vai se santificar. É isso? Então, isso são fermentos para que a pessoa te respeite, para que a pessoa te ouça, para que ela possa lembrar do Eterno, não é assim? Olha, leva 2 litros de Coca-Cola e um frango assado, né? Então, esses elementos são fermentos para lidar com as ofertas do Criador. Ofertas do Criador, todas elas têm que ter o azeite da unção, ou seja, a palavra vivida e pronta, né? Para que nós possamos ter a oferta agradável aos olhos do Criador. Amém? Amém. Agora nós vamos para o capítulo 3, que são os sacrifícios. E isso aqui vai ser maravilhoso agora, né? Porque vai elucidar muito o erro das nações. Vamos ler? Capítulo 3 de Vaikra, que diz assim: quando algum sacrifício de ações de bondades for oferecido ao Eterno, se for de gado grosso, macho, fêmea, deverá ser apresentado sem defeito. Claro, qualquer tipo de atividade aqui, como essa que eu estou fazendo, vocês também estão fazendo uma atividade. Porque serviço do Eterno, dona Irmã Maria, não é só falar de Bíblia. Não é isso. Serviço do Eterno é ouvir. Serviço do Eterno. Serviço do Eterno é nós lermos juntos a Torá. Serviço do Eterno.
Serviço do eterno, a gente vibrar a esperança e a fé que vamos conseguir sair de um grau de dificuldade no serviço do eterno. Então, o serviço do eterno é uma elevação mútua também e é uma consagração que traz feedback a todo tempo. O serviço do eterno não é só falar, brilhar, né? E estar na frente do altar e fazer presepada, pular, nada disso. O serviço do eterno é ser mútuo. Quem ouve está fazendo o serviço, quem fala também, quem pratica mais ainda e quem vibra muito mais ainda. Para o Hashem. 2. Imporá a mão sobre a cabeça da vítima, que será imolada à entrada da tenda da reunião. Depois, os sacerdotes, filhos de Arão, espargirão o altar com sangue. Então, a gente vai ter que impor as mãos sobre a cabeça dessa pessoa que tem pouca consciência sacerdotal, para que ela dê o sacrifício, e aí o sacerdote vai aspergir esse sangue no altar, e essa pessoa vai receber a chave do sacrifício. 3. Desse sacrifício apresentar-se ao Eterno, um sacrifício queimado, a gordura que envolve as entranhas e toda aquela que lhe está aderente. Claro, porque aquilo que aplaca, né, a entranha, aplaca a intimidade, aquilo que envolve a forma do prazer, a forma de compreensão, ela tem que ser queimada. Tá? Ela não pode participar mais daquela alma animal se ela quiser voltar para o Criador. Né? Ser do Criador é você colocar as túnicas, é você viver as túnicas, é orar, é se manter, é ser vivo, santo, não só aqui, mas nos nossos lares também, como eu estou fazendo lá na minha casa agora, né? Agindo de uma forma física, no meu lado de pai, de sacerdócio, lá, de forma física. Então, isso é uma queima total da gordura que está nas minhas entranhas. Porque se eu não tirar esse ego, eu não vou conseguir dar o sacrifício do Levítico 3, como um irmão que eu conheço, não vou falar o nome, que não importa. Todos nós temos uma ineficiência, né? Todos nós precisamos ser mais eficientes. E essa pessoa, ela fala da palavra, ela briga, chama atenção, mas ele fuma cigarro. Olha que coisa. Fuma, briga com as pessoas, chama atenção, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ele tem um péssimo defeito, ele fuma e muito. Né? Então, o versículo 3, que é a gordura que envolve as entranhas, ele não deu ao Criador. Então, ele tem um defeito no ego dele que precisa ser verificado. Ah, não, é que eu fumo desde os 11 anos. Não interessa. O que importa é que você tem que remover aquilo que não pertence ao sacrifício ao Criador. Que o Eterno pediu aqui no 3. Né? Caso contrário, você está fora da Torá. Muito bem. 4. Os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a membrana do fígado que se tirará com os rins. O nosso querido Yemiarro, Jeremias, capítulo 17, ele trata muito bem desse versículo 4 aqui, que é sobre os rins. Né? Eterno, sonda os meus rins. Né? Então, os rins, nossa irmã Maria, não é só esse físico que a gente tem esse par, não. Nós temos outro par de rins. Na nossa alma tem um par de rins também, que você filtra toda a água que você ouve e vê nas televisões, na imagem babilônica, né? Que a televisão é uma imagem babilônica, tá? É uma distração
para que você peque. É algo extremamente babilônico e maligno. São poucas coisas boas que tem na televisão. Fique bem claro sobre isso. E tudo que você vê e ouve, o seu rins espiritual filtra também. Por isso, muitas pessoas doentes e daqui a pouco, gente, do nada, fulano está fazendo hemodiálise? Mas o que aconteceu? Será que é hereditário? Não. São acúmulos energéticos que essa pessoa bebeu muito, ela viu muitas abominações, muitos filmes de terror, muita pornografia, muita fofoca, muita novela ruim, muita notícia de jornal terrível que resseca o rins espiritual. E se ele ficar ruim, minha querida, meu querido, o físico também ficará. Que o Eterno nos livre e guarde disso. Tá? Então, Jeremias teve uma precaução no capítulo 17 sobre isso. E aqui em Levítico 3, Passuque 4, que é uma porta, né? O Dalet, o 4, todo o 4 da Bíblia é uma porta, tá? O Eterno está falando das suas portas. Olho, boca, nariz, ouvido, sentidos. Todo o versículo 4 da Bíblia inteira é uma porta espiritual e física que o Eterno está tratando. Tá bom? Então aqui, ó, os dois rins, com a gordura que os envolve na região lombar, a membrana do fígado, que se dará com os rins. O fígado é acoplado aos rins, porque o fígado filtra a água, ele filtra o sangue, todo sangue bom vai para ele, a água boa também. E ele joga lá para cima, para o coração joga lá para cima do cérebro, volta para o coração, para depois drenar o corpo inteiro. Então o fígado é o terceiro coração nosso. Ele é responsável pelas vitaminas do sangue inteiro. Então, se você beber muito conhaque, dreia, muito uísque, tem muito gengibre, né, e álcool, ele vai resinar, ele vai passar uma resina, um verniz no seu fígado, ele não vai filtrar mais, vai dar cirrose hepática e a pessoa vai entrar numa situação complicada. Tá? Assim no plano espiritual também. Se você não filtrar, se você evitar de ver coisas ruins, seu fígado espiritual vai te agradecer muito. Mas se ele ouvir muita besteira e comer muita coisa ruim, ele vai certamente nutrir coisas ruins e vai danificar ele. Então, aqui no quadro, a membrana do fígado, né, que se tirará com os rins. Os dois rins, com a gordura que os envolve na região lombar. Então, o rins é fundamental. Ele tem, irmã Eunice, 12 cálices. Incrível, né? Eu aprendi isso na faculdade. O rins nosso tem 12 cálices, igual uma taça mesmo. Incrível. São 12 tacinhas mesmo, igual taça. E toda a água entra ali. E aquele pé da taça é que é o filtro. Incrível. Ele entra, a água que você bebe, Guaraná, suco, aí ali, aquela parte ali que é o filtro dele, aí dali ele vai e faz a divisão. Água boa vai para o fígado, água ruim, bexiga. Incrível. Ele tem dois caninhos, duas vezes. O lado direito vai para o fígado. A vez esquerda vai para a bexiga e vira xixi. Né? Então, se a gente filtrar ver coisas boas, nós vamos evitar e de dar um sacrifício mal. A gente não vai dar um sacrifício mal, o Eterno vai dar um sacrifício bom. Tá? É isso que o Eterno está tratando. Amaleque, ele é terrível, ele tem feito isso há anos com o povo do Eterno. Ele conseguiu tirar a Torá da consciência das nações. As pessoas têm ódio dessa explicação aqui, que é um livramento para a pessoa não ficar doente. Olha só como que Satanás fez, né? E seus adeptos.
removeu a Torá, dizendo que é Velho Testamento, e colocou o pessoal livre fazendo o que quer, né? Ficando doente, né? Ficando numa situação complicada, que poderia estar sã, bem, muito bem, né? Por ouvir Amaleque, né? E também os seus adeptos. Versículo 5. Os filhos de Arão tudo queimarão sobre o altar, junto do altar, colocado por cima da lenha do braseiro, sacrifício queimado de perfume agradável ao Eterno. Se oferecer ao Eterno em sacrifício de ação de bondade, um gado miúdo, macho ou fêmea, oferecerá sem defeitos. Se oferecer um cordeiro, o apresentará diante do Eterno. O cordeiro somos nós. A nossa alma animal é um cordeiro. Fique bem claro. O lado masculino nosso é um cordeiro. Tá bom? E o caráter de sacrifício, de bondade, tanto de mulher quanto do homem, tanto do lado feminino ou masculino, ele é um perfume agradável, mas sem defeito. Ou seja, tudo que eu compreender aqui, irmã, irmão, é de uma forma correta, certa, eficaz. Eu tenho que ter um entendimento do que eu falo, sem defeito, para eu não levar as almas para o abismo. Tá? Porque se você não tiver entendimento espiritual do Criador, de forma reta, você pode levar uma família inteira para um abismo. Né? Olha só que coisa. Né? A minha área é música clássica. Mas eu fui para a saúde porque eu fiquei desconfiado com o comportamento das nações. Eu confesso, eu não gosto da matéria de saúde. Não gosto. Mas eu fui para a área da biomedicina para eu não ser enganado pelos homens. Porque daqui a alguns meses eu vou ter que ter a ciência que tipo de medicamento eu posso tomar natural. Porque sintético eu não tomo. Eu não tomo. E também as pessoas que estão ao meu redor, eu devo alertar. Eu devo, olha, não toma isso. Olha, fulano, não vai por ali. Então, eu fui para o lado da saúde para ajudar a congregação e a minha pessoa e a minha família. Tá? Não que eu goste, tá? Não é ruim. Eu gosto de outras áreas, de outras profissões que eu tenho. Mas eu entrei no mundo da saúde, do laboratório, para mim não ser enganado pelos políticos, né? Por essa máfia terrível aí. Tá bom? Porque Amaleque ele trabalha até os dias de hoje. A gente tem que ter cuidado com ele. Muito bem. Versículo 8. Apoiará a mão sobre a cabeça da vítima, que imorará em frente à tenda da reunião. A seguir, os filhos de Arão derramarão sangue em volta do altar. Desse sacrifício apresentar-se ao Eterno, consumido pelo fogo, a cauda inteira cortada rente à espinha, a gordura que envolve as entranhas e tudo que lhe está aderente, os dois rins com a gordura que os envolve. Na região lombar, a membrana do fígado, tudo se queimará sobre o altar, como alimento de sacrifício queimado. Se a sua oferta for cabra, apresentá-la diante do Eterno. Bom, a oferta de cabra nós sabemos que é, irmão Valdo, o que a cabra faz no pasto onde ela está? Qual é o comportamento da cabra? Ela pasta e ela come a sua comida e aonde que ela faz? O que ela faz? A cabra. Sim. Ela sobe no pé de árvore para pegar o seu fruto. Incrível. Um animal quadrúpede de 4 pés, mas sobe em pé de goiaba, ela sobe mesmo, vai lá e apanha. E como é que ela mastiga a fruta? Ela mastiga nos dentes da frente, depois ela joga para o lado direito, depois ela vai para o lado esquerdo, depois ela engole. Incrível. Então a cabra, oferta de cabras aqui, no 12,
é a gente estudar na árvore da vida, que são as 10 emanações, e são a Torá, os 10 preceitos da lei do Eterno, que tem sido, nós vamos entender ele, tem sido 28 a página, e vamos entender o caráter das 10 palavras que o Eterno deu em Gênesis 1 até o versículo 10, tá? Que foram as 10 palavras que formou o mundo, as 10 letras, tá bom? Então, oferta de cabra é isso. O Eterno está pedindo para a gente ir a Gênesis 1, está pedindo para a gente obedecer às 10 emanações das leis coerentes à sociedade, a lei da Torá oral, e o Eterno está pedindo que a gente estude a Torá nos altos, como a cabra faz. A cabra não come alimento do chão, ela sobe em árvores para poder comer o melhor do alimento. Que as nações fazem o oposto disso, né? As nações não buscam o alimento do alto, elas buscam o alimento abaixo desse solo aí, que o Eterno nos livre disso, né? Ou seja, eu quero me santificar, mas só no plano físico. É um reinado secular, né? Eu quero Casas Bahia, eu quero Petrobras, eu quero Pão de Açúcar, Cristo Redentor, sei lá o que é aquilo, mas não quer a Torá, não quer as instruções do Eterno que vem do alto. Moshe recebeu as 10 palavras no Shammai, no Monte Sinai, na Arábia Saudita. É isso que o Eterno está tratando. A oferta de cabras são os 10 mandamentos vindo do alto. Baruch Hashem, Baruch Hashem. 13. Apoiará a mão sobre a cabeça da vítima, que morará em frente à tenda da reunião. A seguir, os filhos de Arão derramarão sangue em volta do altar. 14. Oferecerá ao Eterno a gordura que envolve as entranhas, toda aquela que lhe está aderendo, os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a membrana do fígado. 17. O sacerdote queimará tudo, e é o alimento de um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor. Toda a gordura pertence a quem? Ao Todo-Poderoso. Esta é uma lei perpétua para as vossas descendentes. Não comereis nem gordura nem sangue. Nós não podemos comer essa gordura. Como assim, irmão Cláudio? Comer a gordura é você evitar de dar essa gordura que está em volta das suas entranhas, tá? Que impede, que faz conservar aquele pecadinho ali, que está ali, né? Daquele jeito, ele conserva a gordura, né? Mas até não, é meu, vai dar para mim, você vai queimar no fogo tudo. Você não vai conservar mais esse pecado nas suas entranhas, que as suas entranhas limpinhas para mim. É isso que o Eterno está tratando. E mais, o sangue também é meu, tá, irmão Cláudio? O sangue é meu, e a partir de amanhã nós vamos dar o nosso sangue, consagrar ele ao Todo-Poderoso, 50 dias até a festa de Pentecostes. Baruch Hashem, amém. Agora nós vamos para o capítulo 4, tá? Que é o sacrifício pelos pecados. E o Eterno disse a Moshe, fala aos filhos dos hebreus, quando o homem tiver pecado por ignorância quanto aos mandamentos do Eterno, se for o sacerdote já ungido, oferecerá ao Eterno pelo pecado que cometeu um novilho sem defeitos, como expiação. Apresentará o novilho diante do Eterno na frente da tenda da reunião, apoiará a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará diante do Eterno. Até aqui, a gente vai comentar amanhã, tá bom? Que eu já passei do momento, aqui eu não percebi. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui para terminar a Paraxá, tá? E trabalhar no processo de CDDP.
Quero desde já agradecer a todos vocês por essa oportunidade, a Kadosh Baruch Hu, ao Todo-Poderoso, que nos trouxe aqui. Muito obrigado, Adonai, pelos livramentos. Eterno, leve suas filhas, seus filhos para os seus lares em segurança. Abençoe-nos, Eterno, essa semana com bênçãos. Nessa festa agora dos pães árvores, das primícias. Obrigado pela bênção lá em casa, Eterno, que nós estávamos precisando. Obrigado pela porta aberta que nós estamos ganhando aqui na ajuda, né? Para ajudar o pessoal da congregação aqui também. Todos de pé para Bicat Kohanim. Amanhã estaremos aqui às 18 horas para o CD de Peça. Vamos comentar aqui o capítulo 4, o 5, o 6. Vamos para o CD de Peça e o Eterno é conosco. Yevareha Adonai Ismereha Yair Adonai Panaveliha Vekuneka Esa Adonai Panaveliha Veaseleha Shalom. Elohim é Rei fiel. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno bondade de ti e põe em ti a paz. Porão o meu nome sobre as filhas e filhos de Israel e dos hebreus e hebreias. Certamente o Eterno já abençoa todos nós. Obrigado por tudo. Shalom, shalom. Uma boa noite a todos. Shalom.